Família TOTOS, feliz dia no planeta Terra. Hoje é a nossa sexta aula ao vivo da Mentoria 2. E hoje nós vamos trazer a informação sobre o ciclo vida, morte, vida. E vai ser bem esclarecedor, trazer essa frequência, essa clareza, essa compreensão pro estado natural da nossa jornada, tanto como consciência multidimensional, quanto existindo aqui num corpo físico. E eu vou abrir para perguntas no finalzinho, como sempre, né? Para quem quiser esclarecer alguma coisa com relação a esse tema. Porque olha só que coisa interessante, né? Aprendemos a temer a morte. Colocaram essa fase de um ciclo de uma forma tão distorcida da realidade que realmente nós, aí quando eu digo nós, é nós enquanto seres divinos, consciência, luz, numa experiência humana aqui no planeta Terra, esquecemos, né, devido também à desconexão com a fonte criadora, Deus Pai, Mãe da Criação, esquecemos que essa fase desse ciclo é só o outro lado da vida. E é interessante também trazer aqui para a nossa clareza que dentro da questão da morte, as pessoas esqueceram de tal maneira que a vida continua em outro lugar, em outra dimensão, que elas começaram a fazer coisas absurdas, vamos dizer assim, com medo dessa parte que se chama vida. Então, a gente começa também para recordar que desde quando nós estamos sendo gerados no útero da nossa mãe, nós já estamos passando de fase. Então, ao longo da nossa vida, ali, ó, quando a gente pega, tem o primeiro trimestre, o segundo trimestre e o terceiro trimestre da gravidez, né? Cada uma dessas fases, toda vez que a gente passa por uma nova fase, aquela fase anterior deixou de existir. Então, ainda nessa linha da gestação, por exemplo, deixa de ser um embrião, e começa uma formação onde vem se tornar o que realmente é, e aquela fase do embrião fica para trás.
Então, isso acontece também nas nossas fases da vida. A criança, né? Aí o bebê vem, aí tem a parte da amamentação, depois o bebê começa a engatear, depois o bebê começa a caminhar, depois começa a correr. E cada uma dessas fases que nós alcançamos, algo é deixado para trás. Então, todas as vezes que nós alcançamos uma nova etapa, algo é deixado para trás. E os antigos, os povos originários, os povos antigos que existiram antes da gente, né? Já tem civilização datada aí de muito, muito, muito tempo atrás, milhões de anos. Milhões, gente, milhões de anos. Mas vamos parar nos sumérios, né? Que foi uma civilização bastante avançada. É. Eles já sabiam desse ciclo. Eles conheciam os ciclos da vida, morte, vida. Tanto dentro desta realidade aqui, da qual nós estamos no corpo humano, na fisicalidade, na materialidade, quanto do mundo espiritual. E aconteceram algumas coisas, várias, aliás, e esses ensinamentos, essa sabedoria, ela foi sendo escondida dos humanos. Então, os humanos perderam, a humanidade perdeu a conexão com esse saber. E por que que eu começo essa aula de hoje falando do ciclo vida, morte, vida? Porque dentro do que nós trouxemos aqui de informação do sistema artificial, nós começamos a perceber, então, com essa aula de hoje, que também finaliza um ciclo, né? Nós estamos finalizando um ciclo hoje, dentro da mentoria 2. Então, para que o sistema artificial pudesse manter a mente das pessoas aprisionada no medo, elas teriam que, inclusive, esquecer que a morte é só uma outra face da vida. O que chamam de pandemia, que começou no ano 2020, e agora nós estamos no ano 2022, março do ano 2022, só funcionou muito bem porque as pessoas têm medo de morrer. E qualquer pessoa que tenha medo de morrer, ela deixa de viver. Eu vou repetir.
quando nós temos medo de morrer, nós deixamos de viver. Porque não tem como servir a dois senhores. E depois que a criança aprende a correr, e aí tem as etapas da vida, né? Então, nós deixamos de ser criança para entrar na adolescência. Então, morremos para a criança e nascemos para a fase adolescente. Depois nos tornamos adultos. Morre o adolescente e nasce o adulto. Aí depois vai chegando a maturidade, que trocaram de nome, né? Colocaram melhor idade, é melhor do que idoso, né? Então, a nossa vida, ela é composta de fases. E aí eu tô simplificando, resumindo, sendo sucinta, para dizer que isso acontece no nosso campo do pensamento também. Acontece quando a gente fala de crenças, né? Ou de velhos padrões, e aqui na Jornada TOTS a gente fala do padrão autossabotador, que é todo tipo e qualidade de pensamento que não serve mais um propósito. Imagina um executivo, uma empreendedora, uma professora, uma escritora, uma médica, uma artista, uma terapeuta, agindo na vida profissional dela como se ela fosse uma adolescente de 12, 13, 14 anos. Então, há uma morte constante ao longo da vida. Isso acontece também emocionalmente. Acontece nas nossas emoções. De diversas maneiras. Às vezes temos um relacionamento e aquela pessoa, por um motivo ou outro, deixa de fazer parte da nossa vida. Seja porque ela foi para outra dimensão, seja porque ela mudou de cidade, ou seja porque... E aí, nesse momento, a gente... Que momento? Nesse momento atual, aqui agora, o que mais as pessoas estão sentindo? Medo de morrer. Como se a morte fosse algo evitável. A gente não veio para cá para ficar para sempre aqui. A gente fica só uma temporada. E aí, fazendo essa introdução, eu quero trazer para esse nosso campo dos pensamentos e para as nossas emoções. Do que precisa morrer hoje? Que padrão autossabotador precisa morrer hoje? Para que você renasça na alegria, na abundância, na paz, na plenitude.
que emoções e sentimentos ainda precisa morrer para dar espaço para o êxtase, para o entusiasmo, para a energia vital potencializada. E o mais interessante também é que constantemente nós deveríamos nos fazer essa pergunta. Muitas vezes o que nós chamamos de crise, normalmente uma pessoa vai buscar ajuda, auxílio terapêutico, por exemplo, quando ela entra em crise. Porque passou tantas etapas sem se perguntar, sem refletir, sem se olhar, que acontece assim um baita de um caos que a pessoa fala: nossa, agora me enrolei toda, vou precisar de ajuda. Isso é um padrão de crescer através do sofrimento. Esperar que coisas externas empurrem, né, a pessoa para a beira do precipício, do abismo, para ela despertar. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos que seja assim. Desde que a gente faça essa pergunta e escute a resposta. E a resposta não é a Rê quem vai dar. Não é o papai, não é a mamãe, não é o companheiro, não é o filho. É a essência. A própria essência. Dito isso, a gente se conecta com as 18 aulas do Fundamento, onde nós vamos aprendendo a remover padrões, sem questionar, sem esmiuçar. Essa fase ela é muito, muito, muito importante, porque é essa limpeza do terreno, vamos colocar assim, essa faxina da casa, que vai possibilitar chegar nesse momento do qual nós estamos aqui agora e não precisar mais aprender através da dor e do caos. Mas fazer reflexões sinceras a respeito de si e falar o que hoje precisa morrer. E existem pessoas que querem entender a morte sem nem sequer ter entendido a vida ainda. Ela chega para cada um de nós, no tempo dela. Da forma dela. E é claro, a gente sempre traz aqui na Jornada TOTS a questão da autorresponsabilidade com o nosso campo energético e eletromagnético, que é o nosso corpo físico, nossas emoções, nossos pensamentos. Não é porque a gente vai morrer que a gente não cuida do templo que nós somos.
Então, o sistema artificial, ele conseguiu estrategicamente, de forma planejada, arquitetada, de forma proposital, esconder da humanidade essa parte dos ciclos da vida, colocando medo nas pessoas, afastando as pessoas da fé, divulgando só a morte, falando só de morte. E aí é como nós aprendemos aqui na jornada. Aquilo que a gente sintoniza e frequencia é só aquilo que a gente vai ver. E o quanto de vida tem? E o quanto de maravilhas tem? Imagina que a cada ciclo de 28 dias, a Lua morre 4 vezes. Durante um período de 28 dias, nós mulheres, principalmente, mudamos de fase 4 vezes. Num único mês. Mês após mês, após mês, após mês. Às vezes fazemos planos lá longe no futuro, que enquanto estamos aqui é bom. Eu estimulo, né, a cada um de nós ter sonhos e realizá-los, não é isso? A cocriar, justamente para os padrões de autossabotagem logo se manifestar e a gente limpar essa frequência. E quantas pessoas deixando de viver o momento presente, o aqui e agora, com medo de um futuro incerto. O futuro sempre vai ser incerto. Pode ser o melhor canalizador, o melhor médium, a melhor cartomante, a maga dos magos. Existe algo chamado o grande mistério. Deus tem seus mistérios. E não é para punição. É porque ele é ele. Às vezes a gente se coloca num lugar tão pequeno que a gente mal consegue lidar com uma realidade aqui presente. Imagina se ele entregasse, mostrasse, revelasse tudo de uma vez. Vou dar um exemplo. Vocês já tentaram, naquele dia bem ensolarado, sem óculos de sol, ficar olhando para o sol? O
que acontece? O olho não fica aberto, né? É muita luz. Assim Deus é. Ele que sabe de todas as coisas. E por incrível que pareça, tem um padrão de autossabotagem que eu nem dei nome a ele. Se alguém quiser dar nome a ele, aí depois que eu falar, vamos escolher esse nome. Que ele prega uma peça nas pessoas, dizendo que está em busca dos mistérios de Deus, mas é só uma fuga para não viver o momento presente. Para não cuidar daquilo que tem que ser cuidado naquele dia, naquele momento, naquela semana. Está fazendo sentido para vocês? Já se viram sair do equilíbrio, da harmonia, em busca de uma resposta que não vai acrescentar nada na sua vida. Nada, nada. A nossa tristeza, a nossa confusão ou desarmonia não contribui em nada para a nossa vida e para a vida do coletivo, para o campo coletivo, né, que eu sempre falo. Um sorriso, uma gargalhada, uma dança, sabe, uma alegria, por nada, sei lá, passou uma borboleta, ou que tenha um motivo, seja lá qual for, é muito mais válido, vale muito mais do que anos e anos e anos e anos de uma busca, não vai levar em lugar nenhum. Porque o sistema artificial, ele continua mentindo 98% do tempo e continua escondendo 98% da verdade das pessoas. E a única maneira que temos de sair dessa mentira, dessa ilusão, desse medo, é se conectar diretamente com Deus. E olha, que quando o nosso mestre